O livro de Gênesis é uma revelação divina ou uma cópia de histórias muito mais antigas? Você já ouviu falar dos sumérios, babilônios e assírios? E se eu te disser que as histórias de criação e dilúvio da Bíblia podem ter sido inspiradas por mitos escritos milênios antes? Será que a Bíblia é um plágio de outras religiões antigas? Vamos descobrir juntos. Para entender essa história, precisamos voltar no tempo, lá para a antiga Mesopotâmia, o berço da civilização onde tudo começou. Foi nessa região, entre os rios Tigre e Eufrates, que surgiram os sumérios. Eles foram pioneiros em quase tudo. Criaram as primeiras cidades, a roda, a escrita cuneiforme e, claro, os primeiros mitos religiosos de que temos registro. Esses mitos, gravados em tabuletas de argila há mais de 4.000 anos, contam histórias surpreendentemente familiares. Histórias sobre a criação do homem a partir do barro, sobre um grande dilúvio que quase exterminou a humanidade e sobre um herói que construiu uma arca para salvar sua família e os animais. Soa familiar, não é? Todos esses temas aparecem de forma muito parecida no livro de Gênesis. A grande questão é que esses textos sumérios e posteriormente babilônicos são centenas, se não milhares de anos mais antigos que os primeiros escritos da Bíblia. A escrita hebraica só foi se consolidar muito tempo depois. Então, como explicar essas semelhanças tão impressionantes? Seria apenas uma coincidência cósmica? Ou os autores bíblicos conheceram e se inspiraram nessas narrativas antigas? Para mergulhar nesse mistério, vamos analisar as histórias que vieram antes de Gênesis. Vamos apenas dar um resumo dos pontos principais dessas histórias, pois elas têm diferentes versões que estão correlacionadas entre si. Os Sumérios. Começando pelos Sumérios. Um de seus mitos mais famosos é o de Enki e Ninmah. Nele, os deuses decidem criar a humanidade para que eles fizessem o trabalho pesado. E como eles fazem isso? Moldando os primeiros seres humanos a partir do barro, exatamente como Deus faz com Adão em Gênesis. A ideia de que o homem veio da terra já estava presente na cultura mesopotâmica muito antes. Epopeia de Gilgamesh. Depois temos a famosa Epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas da humanidade. Em uma de suas passagens, o herói Gilgamesh encontra um homem chamado Utnapishtim. Ele conta como sobreviveu a um dilúvio enviado pelos deuses para destruir a humanidade, sendo o único sobrevivente e depois ganhando a imortalidade de presente dos deuses. Utnapishtim foi avisado por um deus, construiu uma arca gigantesca, colocou sua família, seus bens e a semente de todas as coisas vivas dentro dela. Ele soltou um corvo e uma pomba para ver se as águas haviam baixado. A semelhança com a história de Noé é simplesmente impressionante. Outro texto fundamental é o épico de Atrahasis. Essa história babilônica conta um ciclo completo. Os deuses criam os humanos para servi-los. Mas a humanidade se torna muito barulhenta e irrita os deuses. Como punição, eles decidem enviar um dilúvio devastador para acabar com todos. Novamente, um deus benevolente avisa o herói Atrahasis, que na epopeia de Gilgamesh seria Utnapishtim, para construir uma arca e se salvar. Todos esses textos, vale repetir, são muito anteriores à redação do Gênesis. Agora, vamos falar sobre a joia da coroa da mitologia mesopotâmica, o Enuma Elish, o épico da criação babilônico. Encontrado em 7 tabuletas de argila datadas de aproximadamente 1200 a.C., ele narra a origem do universo e dos deuses. No início, havia apenas o caos aquoso, Apsu, a personificação das águas doces, e Tiamat, a personificação das águas salgadas e do caos. De sua união, nasceram os deuses mais jovens. Esses deuses, porém, eram barulhentos e rebeldes, o que levou a uma guerra celestial.
O deus Ea, conhecido também como Enki, mata Apsu. Em retaliação, Tiamat, que assume a forma de um dragão ou serpente marinha monstruosa, decide destruir todos os deuses. Então surge o grande herói, o deus Marduk. Ele enfrenta Tiamat em uma batalha épica e, ao vencê-la, divide seu corpo em dois, usando uma metade para criar o céu e a outra para criar a terra. Marduk então organiza o cosmos, cria os corpos celestes e, no sexto momento da criação, a partir do sangue de um deus rebelde, ele cria a humanidade para servir aos deuses. Após toda a sua obra, no sétimo momento, os deuses celebram e descansam. As semelhanças com o relato de Gênesis são chocantes. Gênesis começa com um universo sem forma e vazio, com as águas do abismo, um paralelo direto com o caos aquoso de Tiamat. Há a ideia de separação das águas para criar o céu e a terra. A figura de Tiamat como uma serpente ou dragão do caos ecoa a serpente no Jardim do Éden e o Leviatã mencionado em outras partes da Bíblia. A criação do homem ocorre no sexto dia em Gênesis, assim como no sexto momento do Enuma Elish. E finalmente, Deus descansa no sétimo dia, assim como os deuses babilônicos celebram e descansam na sétima tabuleta. 7 dias, 7 tabuletas. Coincidência? E como os hebreus, os autores da Bíblia, tiveram acesso a essas histórias? Uma das respostas poderia ser que todas essas histórias vêm de uma mesma história original, mas que foi sendo modificada ao passar do tempo e entre os povos. Uma outra resposta pode estar em diferentes nações históricas poderosas. Reis como Assurbanipal da Assíria, no século 7 a.C., eram obcecados por preservar o conhecimento. Em sua famosa biblioteca em Nínive, ele colecionou e mandou copiar milhares de textos antigos, incluindo o Enuma Elish e a Epopeia de Gilgamesh. Essas histórias foram reescritas e recontadas por séculos, e estavam no auge de sua popularidade quando ocorreu o exílio babilônico no século VI a.C. Foi nesse período que a elite hebraica foi levada cativa para a Babilônia e viveu imersa nessa cultura por décadas. É amplamente aceito pelos estudiosos que foi durante ou logo após o exílio que grande parte do Gênesis foi compilada e redigida em sua forma final. Eles estavam cercados por esses mitos. É quase impossível imaginar que os escribas hebreus não os conhecessem. A pergunta que fica é: Gênesis foi uma inspiração direta, uma adaptação cultural para afirmar a sua própria fé em um Deus único, ou algo completamente diferente? A evidência mostra paralelos inegáveis, mas a interpretação final pode depender da sua perspectiva, da sua fé. Talvez os autores hebreus tenham usado essas histórias conhecidas como um molde, mas preenchendo-o com uma teologia radicalmente nova, a de um único Deus, soberano e benevolente, que cria por vontade própria e não por necessidade ou conflito. Esse debate é fascinante e está longe de terminar, e nós só arranhamos a superfície. No próximo vídeo, vamos comparar juntos as diferenças e semelhanças entre histórias como do dilúvio e da criação do homem, e ver se conseguimos tirar alguma conclusão. Você não vai querer perder a resposta para uma pergunta tão importante. Se você gostou de desvendar esses mistérios comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a continuação desse vídeo e de mais mistérios bíblicos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.